de 37 milivolts caiu para 27 milivolts. Então já mudou alguma coisa, né? Então 27 milivolts. Ok? Legal. Então o que nós avaliamos com essa nova análise? Que a queda de tensão diminuiu, ou seja, essa resistência diminuiu, né, do meu trilhamento, gerando uma queda de tensão menor. Então isso é bem interessante, né? Por exemplo, se o comprimento dessa trilha fosse maior, dependendo pelo caminho por onde vai trafegar essa linha de alimentação, essa queda de tensão em relação ao comprimento da trilha ia aumentar. Então tem que estar muito bem dimensionado para mim não ter essas perdas. Ou seja, o que eu estou entregando de tensão na carga efetivamente agora, eu estava entregando 4.962 e agora passei a entregar 4.972. Então eu tive um ganho porque eu aumentei a largura desse trilhamento dentro dessa análise. Então acho que já deu para vocês mais ou menos já entender o espírito dessa análise que nós estamos criando aqui, né? Então eu aumentei só essa região, então eu consegui fazer uma melhor distribuição dessa energia para chegar aqui na minha carga e entregar essa energia por completo. Então vamos fazer agora uma terceira análise para a gente ter uma noção mais aprimorada ainda desse evento de análise de PDN. Ok? Então já relatamos aqui. Então deixa eu só corrigir aqui que, como nós temos 3 partes, então vou colocar que essas 3 partes aqui também estavam com 0,254. Só para a gente ter uma referência de análise em cima dessa. Então, nossa terceira análise, o que eu vou gerar? O que eu vou propor fazer? Eu vou agora também aumentar a largura desses 2 pontos. E vamos ver o que acontece. Então, nós aumentamos só essa região. Você vê que já teve uma mudança relativamente aí de 10 milivolts. De 37 nós diminuímos a queda de tensão em cima do trilhamento para 27 milivolts. E agora vamos aumentar aqui também para 0,508. Desculpa, 0,508 tem que ser. Então, vamos lá configurar novamente. Então é ponto 508. E esse trecho aqui também com ponto 508. Então nós padronizamos, nós dobramos essa relação da largura anterior em relação à vigente agora. Legal? Então vamos gerar também a nossa análise agora de distribuição de energia com essa nova configuração. Então vou dar mais um Start Simulation. Então ele vai gerar todo aquele processo. Está rodando uma solução para essa. E de novo, gerou o mesmo tipo de análise. Então vamos ver agora o que diferenciou em relação às 2 primeiras análises. Então quer dizer, já deu para ter uma noção aqui que esse valor subiu bem, que já diminuiu relativamente essa queda de tensão em cima do nosso trilhamento. Então vamos lá de novo. Então eu vou gerar aqui para o 2D padrão. Então ele já está, o PDN já está incluso aqui dentro dessa análise. Então vamos lá de novo levantar esses dados. Vou copiar aqui e vou colar de novo para nós termos a nossa terceira análise em cima desse desenvolvimento. Então a terceira análise. Então toda a trilha agora, os 3 pontos os 3 trechos dessa trilha
estão com 0.508. Então nós mudamos relativamente em relação às duas primeiras análises. Então, quais foram os batentes máximo e mínima? Então, máximo 4.999, já está aqui, e agora foi para 4.980. Então, vamos lá de novo, 4.980. Então, vamos calcular isso novamente. Vamos usar aqui de novo o recurso da HP. Então, eu tenho 4.999. Vou diminuir de 4.980. Então agora a minha queda de tensão foi de apenas 19 milivolts. Então já alteramos aqui de novo. Então agora foi para 19 milivolts. Olha só que interessante. Então nós já conseguimos coletar 3 análises em relação a esse ponto. Então, o que nós avaliamos? Que quanto mais larga essa trilha, menor essa resistência entre o ponto da saída do meu regulador em relação à carga. Então, eu consigo distribuir melhor essa energia efetivamente. Quem precisa da energia é a carga. Eu não preciso ter uma queda de tensão nesse ponto. Tá? Eu não preciso ter um resistor aqui, ó, intrínseco nesse trilhamento, gerando uma queda de tensão. Então, assim, 19 milivolts é aceitável para esse desenvolvimento? Então, pode ser que sim. Né? Então, eu com uma trilha de 0.508, estou entregando efetivamente para a minha carga 4.98 volts. 4.98 do dimensionado do 5. Então, uma outra análise que eu posso fazer é realmente colocar uma região maior aqui. Posso fazer isso também, né? Ou dobrar mais ainda essa. Se eu colocasse aqui 2 milímetros, vamos fazer uma análise com 2, para a gente fechar a quarta análise, e eu acho que aí já dá para ter uma boa noção do que é essa parte de distribuição de energia no nosso trilhamento, no nosso desenvolvimento de placas de circuito impresso, utilizando o Altium Designer, logicamente. Então vamos lá, vou limpar aqui novamente e vou agora aumentar toda essa região para 2 milímetros. Fazer uma mudança radical aqui no meu sistema. Então aqui eu vou ter que corrigir porque acabou infringindo um pouco a distância em relação à minha trilha. Aqui também eu posso corrigir. Então agora eu fiz a quarta análise, né? Aumentei bem a largura desse trilhamento, mantive a mesma espessura, porém aumentei bastante essa largura, né? A espessura que eu falo, vou colocar aqui no 3D. A espessura que eu falo é aqui da parte de cima para a parte de baixo, né? Então tá a mesma altura, a espessura continua a mesma. Eu só estou realmente mexendo na largura desse trilhamento, que é nesse sentido, e não de cima para baixo, né? Só para deixar claro isso aqui. Eu posso também mexer na espessura desse trilhamento e também ele vai influenciar, vai me dar uma diferença em relação à minha distribuição de energia, a minha resistividade, a resistência em relação a esse trilhamento. Ok? Então voltei aqui de novo. E agora vou gerar mais uma análise de distribuição de energia. Então vamos lá. Baseado agora no trilhamento de 2 milímetros de largura. Então ok, já gerou. Então vamos avaliar os novos resultados. Então olha só que interessante. Eu aumentei a largura desse trilhamento. Olha como mudou bem relativamente a queda de tensão em cima dessa trilha. Então vamos lá de novo. Então vai dar para a gente fazer uma análise bem razoável em cima dessa nova análise aqui. Então vou
copiar e vou colar aqui a minha quarta análise. Então agora o que mudou? Os 3 pontos, primeiro, segundo e o terceiro, estão com 2 milímetros. Então vou alterar isso aqui para 2. Aqui também para 2. E aqui também para 2 milímetros. Só para a gente ter uma referência. Próximo passo são os batentes de máxima e mínima. Então 4.999 está aqui. E agora foi para 4.994. Vamos lá de novo. Com auxílio da HP, só para a gente utilizar esse recurso também. Não é necessário, podia fazer de cabeça isso aqui, né? Com certeza. Mas é só mais para descontrair. 4.999 e 4.994. Vou subtrair esses valores. Olha só que interessante. 5 milivolts de queda. Olha como mudou bem essa configuração agora com trilhamento de 2 milímetros. Olha como mudou. Então, no meu primeiro desenvolvimento, eu estava perdendo 37 milivolts em cima do meu trilhamento, ou seja, estava gerando uma potência aqui, né, em cima dessa trilha, uma energia totalmente desperdiçado. Não serve para nada isso, né? Então, como aqui está passando 1 ampere, então eu tenho a tensão em relação à corrente, eu estava gerando 37 miliwatts. Olha só que negócio louco, né? Então eu tenho a tensão vezes a corrente que está passando aqui. Então você já consegue ter uma estimativa de potência que você estava perdendo em cima desse seu sistema aqui. Olha só que negócio louco, né? Então totalmente uma potência gerada totalmente desproporcional, né? Sem necessidade nenhuma, não vai agregar nada de benefício ao seu sistema. Na nossa segunda análise, nós aumentamos, né, um pouco essa largura desse trilhamento e a queda de tensão em cima dessa trilha já caiu para 27 milivolts por 1 ampere. Eu já comecei a gerar uma perda de 27 miliwatts em relação no meu sistema. E aí eu radicalizei também.